finalmente a temporada do Natal aqui na Mobô. Nesse vídeo eu decidi trazer para vocês uma opção muito bonitinha de enfeite para a árvore de Natal. A melhor parte desse projeto aqui é que ele é muito fácil de fazer e você consegue aproveitar retalhos de tecido. Ela foi toda feita em tricoline, é uma peça super diferente, ótima tanto para você fazer para decorar aí a sua árvore de Natal ou também como uma ótima opção de presente. Bora aprender a fazer essa fofura? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Mobô Criativa. Eu não sei vocês, mas eu amo o Natal, é uma das minhas épocas do ano preferidas. E quando eu comecei a costurar, eu queria muito fazer algum item da decoração, eu mesma, com as minhas próprias mãos. E aí foi que eu descobri esse enfeite de Natal. Ele é muito conhecido lá fora, talvez aqui no Brasil não seja muito usado, mas lá nos Estados Unidos, principalmente, o pessoal faz muito desse estilo, e ele é chamado de Cathedral Window, que na tradução literal seria janela de catedral ou vitral. Não lembra aqueles vitrais de igreja? Acho que é daí que veio o nome. Eu fiquei tão encantada nesse estilo de decoração que eu me aventurei a fazer e eu enchi a minha árvore desses enfeites. Eu posso garantir para vocês que fica a coisa mais linda. E apesar dele parecer muito complexo, ele é super facinho de fazer, usa pouco material, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora lá para os materiais para fazer? Bom, então a gente vai precisar de tricoline, de preferência de 3 estampas diferentes, para a gente poder fazer a composição e deixar o nosso ornamento bem bonitinho. Essa parte maior, apesar de ser o maior, é o que vai o menor detalhe na peça pronta. Ela vai servir de base, mas quando a gente tiver o ornamento pronto, ela vai aparecer só nas bordinhas. Então o ideal é que seja um tom um pouquinho mais neutro. Esse pedaço tem 25 centímetros por 25, um quadrado de 25 por 25. Essa outra parte é que vai aparecer embaixo do ornamento. Quando a gente abre aquelas alcinhas, ela vai ficar aparecendo na parte de baixo. Aqui eu cortei com 12,5 por 12,5. A mesma medida foi cortada nessa estampada. Essa é a que vai aparecer mais na peça, porque ela vai ficar na parte de trás e nas bordas da parte da frente. Então, caso você vá fazer assim como eu, escolha um tecido um pouco mais estampado, mais colorido para usar dessa parte principal e os demais em tons mais neutros. Esse quadrado tem 12,5 por 12,5 também e um menorzinho de 11,5 por 11,5. Então, recapitulando, 25 por 25, 12,5 por 12,5, 12,5 por 12,5, 11,5 por 11,5. A gente também vai precisar de um cordão de 20 centímetros. Pode ser, esse daqui é um cordão daqueles brilhosinhos que vendem justamente para esses ornamentos de Natal, mas você pode usar também uma fita de cetim, daquelas mais finas, que vai ficar muito bonito também. E além disso, para fazer o acabamento, a gente vai precisar de um botão. Esse botão tem 2 centímetros de diâmetro. E para o enchimento, a gente vai precisar dessa fibra siliconada. É aquele enchimento que a gente usa para bichinho de pelúcia, para almofada, é bem facinho de encontrar, né, nos armarinhos. Um detalhe bem importante é você observar o corte do tecido. É bem importante para que fique bonito o resultado desse ornamento, que os seus cortes estejam perfeitos. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu dou algumas dicas para conseguir esse corte perfeito. Usando a base de corte e o cortador circular, eu vou deixar o card para quem tiver alguma dúvida. Então pronto, os materiais estão separados, bora costurar. A gente vai começar com esse pedaço maior de tecido de 25 por 25. Vou virar aqui ele deixando o avesso para cima. Vou fazer uma dobra em cada um dos sentidos para fazer uma marca. Você pode passar o ferro se você quiser que essa marcação fique mais forte. Ó, vou passar por um lado e vou dobrar do outro lado. Então, feita essa marcação, agora a gente vai unir cada uma das pontas até o meio. Mas antes da gente forçar aqui, o ideal é que a gente junte todas as pontas para a gente ter certeza que vai ficar o mais alinhado possível. Ó, vou unir cada uma das pontas. Ó, pronto, unido. Agora sim, eu vou forçar aqui os cantos. O ideal nesse momento é você ir até o ferro e fazer essa marcação aqui com o ferro, deixando um quadradinho perfeito. Vou passar ali e já volto. Então pronto, feito isso, agora a gente vai repetir o processo de novo, trazendo as pontinhas até o centro. Então vou trazer as 4 pontas, fazendo o mesmo movimento que a gente fez antes. E vou novamente no ferro passar assim. Então pronto, ficou assim. Olha, vai ficar um embrulhadinho.
Agora eu venho com aquele outro pedaço de 12,5 por 12,5, não o estampado, que eu disse que é a parte que vai ficar mais aparente. Essa aqui é aquela que vai ficar escondidinha dentro. Quando a gente abrir, ela vai aparecer só os detalhes nos 4 cantos. Então, essa daqui é aquela que tem 12,5 por 12,5 e a gente vai colocar aqui dentro. Então, eu vou abrir essas abas que a gente acabou de marcar, vou posicionar aqui bem certinho na parte interna e vou dobrar as abas por cima. Então veja que ela vai ser o detalhe que quando a gente virar, ela vai ficar aparecendo aqui na parte interna. Posiciona tudo bem direitinho de novo. E agora o que a gente vai fazer é fazer uma costurinha, uma cruz aqui dentro. Então ó, a gente vai fazer uma costura, começando mais ou menos daqui, terminando aqui, e daqui, terminando aqui. É uma cruzinha, porque depois isso aqui vai ser escondido com o botão. Então lembra lá do botão de 2 centímetros? Ele vai ficar posicionado assim. Então a gente vai esconder essa costurinha que vai ficar aqui no meio. Então ela precisa ser bem pequena, tá? Meio centímetro só para cada lado, uma cruzinha de 1 por 1, invadindo meio centímetro para cada uma dessas abas, só pra gente manter esse centro bem unido. Eu coloquei aqui na minha máquina o fio verde justamente para ficar mais discretos esses pontos, né? A gente vai costurar a maior parte dessa peça pelo lado verde, então por isso eu já coloquei aqui a minha linha. Tô usando linha de poliéster comum, linha de costura e agulha número 14. Então pronto, ó, fiz essa cruzinha aqui no meio, ele vai ficar com essa carinha. Agora a gente vai pegar o estampado, a parte menor, aquela parte que tem 11,5 por 11,5. Essa daqui a gente vai reservar por enquanto. Aqui o que eu preciso fazer é cortar nas duas diagonais, tá? Então eu vou passar o meu cortador circular nesse sentido e nesse sentido. Então pronto, ó, cortei assim, vão ficar com 4 partes, né? Cortei nas duas diagonais. E agora cada uma dessas partes a gente vai posicionar num dos lados do nosso arranjo. Então, ó, ele vai ser posicionado dessa forma. Vocês vão ver que vai ficar uma bordinha do verde aparecendo. Então a gente não cortou um pouquinho menor, justamente pra gente ter essa margem. A gente vai alinhar aqui, ó, pela parte de fora, para que fique um pouquinho do verde aparecendo em cada um dos lados, uma margenzinha. Então sempre alinha pelo meio e pela parte de baixo, ó, para ficar esse alinhamento. Vou colocar aqui uns alfinetes pra gente conseguir segurar tudo no lugar. Se você preferir, você pode passar uma cola de tecido também, para posicionar exatamente no lugar certo. Então pronto, alfinetei. Ó, alfinetei alinhando pelas laterais para que a gente fique com essa margenzinha do verde aparente. E agora o que a gente vai fazer é levantar essas abinhas. Então a gente vai virar o verde aqui pra fora, ó, para que ele fique com esse efeito. Prende bem as beiradinhas aqui e a gente vai virar pra fora. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, bem na borda dessa alcinha do verde. Deixa eu levantar pra vocês verem bem direitinho. Ó. Então a costura ela vai ter que passar aqui, ó, bem nessa bordinha. E a gente vai fazer isso nos 4 cantos. Então faz um de cada vez, faz com calma, vai ajeitando o tecido para ele ficar bem posicionado, mas é esse efeito que a gente quer, ó, virando as duas bordinhas para fora. Sempre começa pelo meio, dá um retrocesso aqui no meio, lembrando que essa parte central a gente vai esconder com o botão, então tudo bem ficar com os retrocessos. Ajeita tudo direitinho e vai. Ó, vai ficar assim. Faz um retrocesso aqui no início e no final também. Então vou fazer isso em todos os lados e eu volto para mostrar para vocês como ficou depois dessa etapa. Ó, ficou assim por enquanto. Passei a costura em todas as laterais. Vejam que aqui no meio não fica muito bonito, mas lembra que vai ter o botão aqui pra gente esconder e também depois vai ter uma costura em toda a volta. Então não se preocupem com isso. O importante é as abas ficarem bem feitinhas, bem pregadas. Agora o que a gente vai fazer é colocar a nossa alcinha em um dos lados. Então, ó, peguei aquela alcinha de 20 centímetros, eu vou dobrar ela ao meio assim. Se você estiver usando fita, cuidado para ela não ficar torcida, tá? Observa aí a orientação da sua fitinha. E vou colocar em um dos cantos, tanto faz o canto, né? Vai dando a mesma. Vou posicionar assim e vou passar uma costurinha aqui só para ele fixar no lugar. Ó, fiz uma costura bem na pontinha, depois ela vai ficar escondida.
Então a gente coloca assim uma das pontas para o ornamento ficar desse jeito. Agora só falta a gente colocar o forro, a parte de trás, para daí encher e desvirar. Então vou aqui pegar o outro lado. Então vejam que eu escolhi trabalhar com a mesma estampa, né, para ela ficar com essa carinha. Você pode, se você preferir, fazer com o verde, com o vermelho, qualquer um dos tons, né, qualquer uma das estampas que você escolha para o fundo vai ficar muito legal. Mas eu gosto de dar essa continuidade aqui na lateral para o fundo. Então vou colocar o direito com o direito, posicionar dessa forma. Vou tirar esses alfinetes aqui, para eles não me atrapalharem. E vou recolocar agora já com o forro, com a parte de trás, né? Aqui 2 alfinetes já vão ser suficientes para posicionar. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando um espaço para desvirar. Então escolhe um dos lados, de preferência onde você tem a sua alça, tá? Escolhe aqui ou aqui. E deixa um espacinho assim para desvirar. Uns 4 dedinhos pra gente conseguir fazer a voltinha aqui e ter um espaço suficiente para conseguir desvirar sem dificuldades. Essa costura eu recomendo que você faça com uma margem um pouquinho maior. A margem da máquina industrial é de meio centímetro. Se eu fizer com meio vai ficar muito ruim, um espaço muito pequeno para eu conseguir depois fechar essa abertura. Então aqui o ideal é fazer ou com o pé calcador da máquina doméstica, que é de 0,75, ou na industrial você chega um pouquinho pra frente, tá? Pra não ficar exatamente no pé da máquina, a gente ter mais espaço para poder fazer essa costura no final, fechando o espaço que a gente vai deixar aberto para encher. Tô arrumando aqui porque meu alfinete estava um pouquinho torto. Agora sim, então eu vou passar a costura em toda a volta, deixando um espacinho para desvirar. Pronto, passei a costura em toda a volta, vou tirar aqui os meus alfinetes. Antes de desvirar, a gente vai cortar aqui, ó, os cantinhos, pra não ficar muita camada. Pra me facilitar a costura, aonde tá a abertura, eu já vou forçar também pra fora. Então a abertura tá aqui, eu já forço essa costura. Pode forçar assim com a mão, se quiser passar, pode passar também, porque isso vai nos ajudar na hora da gente conseguir fechar a abertura. E agora é só desvirar. Coloca bem os cantinhos pra fora. Eu vou usar aqui um desses materiais que são feitos justamente para isso, né, para desvirar as pontinhas. Mas você pode usar a ponta de uma tesoura, uma agulha de crochê, uma agulha de tricô, que você tiver aí para poder forçar esses cantinhos para fora, ficar com o acabamento mais bonito. Como ficou bonitinho! Agora, antes da gente colocar o enchimento, eu vou no ferro de novo e vou passar pra gente conseguir deixar bem certinha essa costura aqui da lateral, que isso vai ajudar também na hora de fazer o fechamento, tá? Então ajeita lá, como a gente já forçou por fora, fica mais fácil da gente colocar bem reto, ó, assim, e vou passar o ferro aqui pra poder fazer bem essa marquinha aqui. E aí é só encher e finalizar com o botão. Então pronto, passei. Agora a gente vai vir por esse buraquinho e a gente vai colocar o enchimento. Então vai botando de pouquinho. E aí você vai depender do tanto que você quer. Se você quer que o seu enfeite fique mais fofinho, mais quadradinho, ou um pouco menos, vai colocando e vendo como que você gosta mais. Posiciona assim, ó, bem nos cantinhos, vai colocando com o dedo, para não correr o risco dele não ficar quadradinho, sabe? Pode ser que se você colocar tudo pelo meio, ele vai ficar meio arredondado. Então, garanta que você está colocando enchimento em todos os cantos. Pra mim tá bom essa quantidade aqui. Coloquei bem nos cantinhos. Agora é só a gente fazer um fechamento aqui com pontos invisíveis à mão. Tá? Até dá pra passar a máquina de costura, mas vai ficar grosseiro, porque é uma peça bem delicada, bem pequenininha. Então eu vou fazer esse fechamento com ponto invisível. Como a gente já forçou, já passou o ferro, vai ficar bem mais fácil. Conforme eu fecho, ele vai ficar bem certinho aqui. Prontinho, tá fechado. Ó, ficou assim. Fica bem discreto, né? Agora a gente vai pregar o botão aqui. Pra pregar o botão, a diferença é que eu passei o fio duplo aqui na minha agulha. Então eu dobrei o fio ao meio e passei ele dobrado. E aí, em vez de a gente fazer o nozinho, eu vou deixar na parte maior aqui do fio, pra baixo, a parte que a gente tem a voltinha. Então, como o fio tá dobrado, ó, aqui ele fez uma argolinha.
vendo? Não sei se vai dar pra ver. Essa argolinha. Então essa eu vou deixar no mais comprido. Por quê? Então, ó, vou começar assim. Posicionei aqui o meu botão bem centralizado. Vou passar por uma das alças. A gente segura, ó, não passa inteiro. Deixa essa argolinha aqui sobrando pra cima. Vou deixar assim, com a argolinha aqui sobrando. E vou voltar. Ó, voltei por aqui, eu pego um pouquinho do lado, bem pertinho de onde eu fiz, e vou encontrar outro buraquinho aqui do meu botão. Ó, então achei o outro buraquinho do meu botão. Vou voltar por ele. E aí eu vou passar o fio dentro dessa argolinha que ficou sobrando. Ó, da minha argolinha que eu tinha aqui. Quando eu puxo, ele já vai fazer um nozinho prendendo no meu botão. Viu que prático? Porque aí desse jeito a gente não fica com emenda, não fica com nó em lugar nenhum. Fica bem mais bonito. Agora eu vou repetir, quanto mais a gente passar forçando, ó, mais afundadinho vai ficar e mais bonito vai ser o resultado da nossa almofadinha. Mais carinha de almofadinha ela vai ficar. Tenta passar a sua agulha mais ou menos no mesmo lugar para não ficar cheio de buraquinho aqui do outro lado, tá? Pra não ficar muito remendado. Passa aí algumas vezes até você achar que ficou bem preso. E aí é só arrematar e vai estar pronta a nossa almofadinha, o nosso enfeite de Natal. Então esse é o resultado do nosso enfeite de Natal, o nosso enfeitezinho no estilo de vitral de igreja. Eu espero muito que você tenha gostado. Já deixa nos comentários aqui que outro item de decoração natalino você gostaria de ver aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!